João, capítulo 20, versículo 24 em diante. Quantos encontraram, digam graças a Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Levanta a tua mão direita o mais alto que você puder. Feche os seus olhos agora. Se você puder dizer aleluia, diga aleluia. Se você puder dizer glória a Deus, diga glória a Deus. Se você puder dizer louvado seja Deus, diga louvado seja Deus. Pai Todo-Poderoso, nós queremos neste momento, ó Deus, invocar a tua santa presença agora sobre nossas vidas, Senhor, e que haja revelação da tua palavra, e que haja, Senhor, um descortinar para nós, ó Deus, da tua vontade, que nós possamos compreender o teu querer, que nós possamos compreender os teus desígnios, ó Deus. Contempla agora cada uma destas pessoas, suas dificuldades, suas necessidades, suas aflições, ó Deus. Toma-nos nas tuas mãos agora, Pai. Contempla as nossas vidas neste momento, Senhor, e fala aos nossos corações através da tua santa palavra. Dai-nos a tua direção, nós te pedimos, Senhor. Dai-nos o conhecimento do Senhor, que nós possamos conhecer a cada dia mais ao Senhor, que nós possamos estar cada dia mais próximos do Senhor Jesus, mais junto do Senhor. Amém. E graças a Deus, podemos acertar aos irmãos em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, o tema da mensagem desta noite é 8 dias depois. 8 dias depois. Irmãos, o contexto do texto que nós lemos, ele trata da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Porque o Senhor Jesus Cristo ressuscitou e está no meio de nós. Nós não servimos a um Jesus morto, mas nós servimos a um Jesus vivo. Porque quando ele se revela a João no Apocalipse, ao apóstolo João, ele diz: eis que estou vivo. Nós precisamos ter a compreensão de que nós o servimos porque ele está vivo. Nós precisamos ter a compreensão de que onde nós vamos, ele vai conosco. Onde nós estamos, ele está conosco, porque ele disse: não vos deixarei e nem vos desampararei. E o Senhor nos acompanha. Irmãos, quando os discípulos passaram por aquela circunstância da morte de Jesus, muitos deles passaram a desacreditar do que Jesus tinha dito que ele haveria de ressuscitar. No mesmo
dia do domingo da ressurreição, quando Jesus ressuscita, ele aparece primeiro a Maria Madalena, depois ele aparece para os seus discípulos, porém Tomé não estava no momento em que Jesus apareceu para os seus discípulos. Jesus também apareceu para 2 discípulos que estavam voltando no caminho de Emaús, voltando para a sua cidade. Jesus apareceu para eles. E quando os outros discípulos começaram a dar o testemunho para Tomé, ele duvidou de que Jesus havia ressuscitado. Tomé não acreditou na ressurreição de Jesus Cristo. Tomé tinha presenciado milagres extraordinários. Tomé tinha presenciado a manifestação do Filho de Deus. E ele tinha presenciado, inclusive, a ressurreição de outras pessoas que estavam mortas. Porque o ministério de Jesus foi um ministério de ressurreição de mortos, de cura dos enfermos e de libertação dos oprimidos do diabo. Esse foi o ministério de Jesus. E Tomé acompanhou o ministério de Jesus. Mas agora, diante do testemunho, irmãos, tinha 10 pessoas dando testemunho, mais 2 discípulos, 12 pessoas, mais as mulheres dando testemunho. Então, nós poderíamos dizer que havia ali um depoimento de mais ou menos em torno de 20 pessoas dizendo que eles tinham visto Jesus, que eles tinham contemplado a ressurreição de Jesus. Mas este discípulo não acreditou. Irmãos, como é que pode uma pessoa que era apóstolo de Jesus, que andou com Jesus, não acreditar na sua ressurreição? Infelizmente, irmão, existe um grupo de pessoas, existe uma parcela no nosso meio, em todas as igrejas, em todo mundo, que não acreditam em alguma coisa que o Senhor Jesus possa ter feito. Tem pessoas que acreditam em parte do Evangelho, acreditam num pedaço apenas e não acreditam na palavra como um todo. Mas nós precisamos, irmãos, acreditar naquilo que está escrito na santa palavra de Deus. O profeta Isaías, ele fez a seguinte pergunta: quem deu crédito à nossa pregação? Quem deu crédito? Será que você que tem ouvido a palavra pregada aqui, você que tem lido a palavra, você que tem buscado uma resposta de Deus na palavra, será que você tem acreditado mesmo? Será que você realmente crê? Será que você realmente acredita naquilo que nós estamos falando, naquilo que os apóstolos estão dizendo, naquilo que a Bíblia está dizendo? Ou será que você é como Tomé, que por algum momento diz assim: olha, eu acredito, mas eu só acredito se eu ver? Tomé declarou assim: se eu não vir o sinal dos cravos nas suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. Eu só acredito se eu puder tocar, eu só acredito se eu puder ver. Preste atenção numa coisa que eu vou te falar. Eles estavam dizendo que se ele visse, ele ainda ia duvidar. Ele só acreditaria se ele colocasse a mão. Ele só acreditaria através do tato, através do toque. Irmãos, esta geração que acredita no que ela vê e acredita no que ela sente, porque quando ele diz tocar, ele está dizendo sentir. Porque quando você toca em alguma coisa, você sente a textura, se é liso, se não é, que tipo de formato é. Então, quando você era criança e brincava de tapar os olhos e descobrir o que é que estava na sua frente, nesses
shows que tem por aí, né, na TV, onde as pessoas tapam, vendam os olhos e colocam ali animais, cobra, um monte de coisa para que a pessoa descubra o que é, para que ela coloque a mão lá dentro e descubra o que é, através do tato. Ele está dizendo assim, ó, eu quero tocar, quer dizer, eu quero sentir, eu quero ver, porque se eu não ver, eu não acredito. É o que nós estamos vivendo, e muitas pessoas estão vivendo isso nos dias de hoje. A pessoa diz assim, olha, eu só acredito se eu ver, eu só acredito se eu tocar. Por quê? Nós vivemos um contexto social, meus irmãos, onde as pessoas estão usando muito do engano, estão usando muito da mentira, estão usando muito da desconfiança do outro. E existem muitas pessoas que elas estão desconfiadas, elas estão analisando umas às outras, elas estão observando muito, elas dizem assim, olha, eu só acredito por mim, eu só acredito quando eu tiver a minha conclusão, eu só acredito quando eu ver. Então, o inimigo da nossa alma, ele se aproveita disso, e ele começa a fomentar, a instigar essa dúvida. Ele começa a dizer assim, ó, eu acho melhor você ir lá ver, eu acho melhor você tocar, eu acho melhor você conferir, para você ter certeza. Então isso provoca uma incredulidade cada vez maior nos dias que nós estamos vivendo. Os tomés estão se multiplicando. Mesmo as pessoas que conhecem a palavra, mesmo as pessoas que estão na igreja, elas começam a duvidar do poder de Deus, elas começam a duvidar daquilo que o Senhor Jesus falou. Aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus, porque o Senhor Jesus disse, porque para Deus todas as coisas são possíveis. O Senhor Jesus nos ensinou, tende fé em Deus, acreditem em Deus, confiem em Deus. Então tem alguém aqui hoje que pode confiar na palavra de Deus? A Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Foi uma palavra muito forte. Nós vimos o Senhor comer, nós vimos o Senhor ressuscitou, nós tivemos esta oportunidade, nós vimos o Senhor. Ele disse, não. Você viu para você. Você pode ter tido um sonho, pode ter sido alguma coisa da sua mente, pode ter sido uma ideia que você teve. Eu não acredito no que você viu, eu só acredito no que eu vejo. Eu não acredito no que você está me falando, eu só acredito se eu botar a minha mão. Se eu tocar nele, se eu colocar minha mão nele, eu vou acreditar. Mas do contrário, eu não acredito, porque eu não acredito em mais ninguém, eu não acredito em mais nada. Tudo que vocês estão falando aqui para mim pode ser fruto da imaginação de vocês, então eu não acredito em mais nada. Em mais nada. Numa sociedade onde as pessoas estão cada vez mais desacreditadas, aonde elas não acreditam em mais ninguém, aonde elas não acreditam em mais nada, irmão, está fácil desacreditar. Está fácil dizer eu não acredito mais na palavra de Deus. Está fácil dizer eu não acredito mais nas coisas espirituais. Está fácil dizer por quê? Porque tem muita coisa ruim, tem muita coisa dando errado, tem muitas pessoas enganando as outras. Ouça o que o Senhor diz na sua palavra. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Porque está acontecendo muito pecado, porque muitas pessoas estão pecando, porque muitas pessoas estão falhando, porque muitas pessoas estão se desviando. Muitas vezes as pessoas acham que isso é motivo para esfriar na fé. Muitas vezes as pessoas acham que isso é motivo para desacreditar da palavra que nós estamos ouvindo, da palavra que nós estamos lendo. Mas o Senhor, irmãos, Ele é o mesmo, diz a palavra. Jesus Cristo é o mesmo ontem, Jesus Cristo é o mesmo hoje, e Jesus Cristo é o mesmo eternamente. O Senhor não mudou, Ele continua operando, Ele continua curando, Ele continua libertando, Ele continua salvando, Ele continua no meio de nós. O nosso Senhor é o mesmo, porque Ele está vivo, igreja.
você, não deixa nada tirar isso do seu coração. Veja bem, baseado neste problema da incredulidade, o inimigo vem trabalhando e vem levantando no meio do povo ídolos. Ele vem levantando pessoas, personalidades, e essas pessoas estão emprestando a sua vida, e elas estão virando uma referência para uma sociedade. Elas estão virando um ícone para as outras. Por exemplo, tem pessoas que seguem homens. Se você disser que o pastor fulano de tal, o apóstolo fulano de tal, o bispo fulano de tal vai estar em determinado local, as pessoas deixam de ir nas suas igrejas, as pessoas deixam de fazer suas orações, deixam seus compromissos para estar naquele lugar que aquele tal homem foi anunciado. Por outro lado, nós temos uma exploração de personalidades da música. E quando alguém diz assim, olha, o cantor fulano de tal vai estar ali em tal lugar, as pessoas deixam as suas igrejas, as pessoas deixam os seus afazeres e elas afluem numa multidão para ver aquele cantor, para ver aquela cantora, para estar com aquele pregador ou com aquela pregadora. E isso tem acontecido mundialmente. O mundo está assim. O mundo, ele segue uma personalidade e ele não entende que quando uma pessoa se coloca no lugar de Jesus e se transforma num ídolo, e se transforma numa personalidade, e aquela pessoa sai tirando foto, sai dando autógrafo, sai dando lenço, sai colocando a mão, então, parece que ela tem alguma coisa, parece que ela é alguma coisa. Então eles estão como Tomé, eles não conseguem somente ouvir uma canção, mas eles têm que ver o cantor. Eles não conseguem apenas ouvir uma mensagem, mas eles têm que ver o pregador, eles têm que tocar no pregador, eles têm que sentir, o pregador tem que botar a mão nele, o bispo tem que botar a mão nele, o apóstolo tem que botar a mão nela. Ele tem que ver, não, eu vi, é mesmo, é ele, é ela. Quando alguém encontra uma dessas pessoas famosas nos aeroportos, você precisa de ver, vai um monte de gente assim ao redor daquela pessoa para tirar foto. Às vezes a pessoa não quer nem tirar foto, mas ela faz assim, dá aquele sorriso mais ou menos, mas fica aquela multidão de pessoas, porque diz assim, você está vendo aqui, ó, é o que se vê. Nós estamos vivendo um tempo onde aquilo que se vê sobressai aquilo que se acredita, onde aquilo que se toca sobressai aquilo que se acredita. E baseado nisso, irmãos, cada vez mais a palavra de Deus está ficando distante, cada vez mais as pessoas estão se distanciando da Bíblia. Uma certa vez eu perguntei para o irmão assim, falei, irmão, você não leva a Bíblia para a igreja? Ele falou assim, para quê? O pastor já lê? Já tem, o pastor já lê, tá bom. Eu falei, não, mas você não lê? Ele disse, não preciso ler, se o pastor já lê, tá bom. As pessoas, elas estão se distanciando da palavra, elas estão se distanciando da fé, elas estão se distanciando daquilo que é abstrato, estão abraçando aquilo que ela vê, estão abraçando aquilo que ela pode tocar. Irmãos, nós temos que nos aproximar do Deus invisível, mas real, do Deus que nós não vemos, mas que está aqui, do Deus que nós não podemos tocar, mas está aqui, porque a Bíblia diz, onde estiverem duas ou mais pessoas reunidas no nome dele, ali ele se faz presente. Mas eu vou continuar dizendo, aqui está Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, aquele que vive e reina para todo sempre. Nós precisamos, irmãos, ler a palavra e crer no que a palavra está dizendo, e crer no que o Senhor está falando. Nós não precisamos ver ninguém, tocar em ninguém, tirar foto com ninguém, ter
peregrinação. Não é necessário estarmos em nenhum lugar especial. Basta nós acreditarmos no mesmo Jesus. O mesmo Jesus. E eu te digo, você pode crer, você pode acreditar, você pode confiar na presença de Jesus. Porque se você tem esta presença, se você acredita nesta presença, você não vai precisar tocar, você não vai precisar ver, porque você já está realizado, porque você crê. Irmãos, 8 dias depois, quantos dias depois, igreja? 8 dias. Tomé, ele falou aquilo e deixou para lá. Passou-se 8 dias. Estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Agora Tomé estava presente. Jesus chegou. Opa, alguém entendeu? Vou ler de novo. Jesus chegou. Olha que coisa linda. Eles estavam reunidos e Jesus chegou. Nós estamos reunidos, meus irmãos, e Jesus chegou. É por isso que nós somos realizados e felizes. Jesus chegou. Ele chegou, Ele está aqui. Ele está no meio de nós, igreja. Ele faz parte de nós. Ele está aqui, Ele chegou. Estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: olha o que Jesus fala: paz seja convosco. Dentro daquela casa onde eles estavam reunidos, ele olhou e disse a Tomé. Já pensou Jesus olhando nos olhos de Tomé, na frente de Tomé, pertinho assim de Tomé, pegou na mão de Tomé? A Bíblia diz, está dizendo aqui, ó: põe aqui o teu dedo, aqui, ó. Jesus mostrou a mão dele assim, ó: olha aqui, põe o teu dedo aqui e vês as minhas mãos. Olha aqui a outra mão, olha a esquerda dele. Jesus mostrou para ele: está vendo aqui, meu? Aqui, ó, aqui a marca. Está vendo a marca dos cravos aqui, ó, a cicatriz? Está vendo aqui, olha para as minhas mãos. Chega a tua mão. Ele pegou a mão dele e colocou assim, ó: põe aqui do lado. Está sentindo aqui aonde foi o buraco, o meu lado aqui? Pegou a mão dele. Jesus pegou a mão dele e falou: põe aqui, isso. Esfregou a mão dele. Está vendo aqui, ó? Tem também um buraquinho aqui, ó, a cicatriz aqui do lado, aonde perfurou. E Jesus deu uma palavra para Tomé. E eu creio que essa palavra serve para todos nós. Essa palavra serve para mim. Essa palavra serve para você. Essa palavra serve para o mundo inteiro. Essa palavra serve para todas as igrejas evangélicas e não evangélicas de todo mundo. Ele disse assim, ó: não sejas incrédulo, mas crente. Não seja incrédulo, irmão. Não seja incrédula, irmão, mas seja crente no poder de Deus. Confia que o Senhor está aqui. Confia que Jesus ressuscitou. Acredita em Jesus Cristo. Junta com Jesus Cristo. Caminhe com Jesus Cristo. Faça as tuas refeições com Jesus Cristo, porque Ele ressuscitou e está no meio de nós. Ele não nos desampara, Ele não nos abandona. Todo mundo pode te abandonar, mas Jesus nunca vai te abandonar. Ele nunca vai te deixar. Então não troca Jesus por visões, por dado, por outras coisas, por pessoas, por que quer que seja, mas fica firme com Jesus Cristo. Continua confiando em Jesus. Tomé respondeu e disse: Senhor meu e Deus meu. Porque aí ele reconheceu que Jesus é Deus, que Ele é o Filho unigênito de Deus, porque Ele ressuscitou dos mortos e Ele tocou nas suas mãos, e Ele tocou no seu lado, Ele tocou a mão dele lá, ele sentiu, ele falou: realmente Tu és meu Senhor e meu Deus, porque não existe outro Deus além de Ti. Alguém que levanta dos mortos depois de 3 dias morto, está aqui, olha, entrou com as portas fechadas, com a janela fechada. Só pode ser Ele, só pode ser Ele, porque só Jesus pode fazer isso. Só Jesus pode entrar na sua casa enquanto a porta está fechada, enquanto as janelas estão fechadas. Nenhuma outra pessoa pode fazer isso.
fazer isso. Então nós não podemos ter ídolos na terra, nós não podemos ter referenciais de seres humanos que não estão com a sua vida no altar de Deus, mas estão construindo um altar para si, um altar para Ele, porque Ele está tão cheio de si que Ele diz: aonde eu vou todo mundo vai, o que eu mandar todo mundo faz. Mas não é assim, meus irmãos, entre os discípulos do Senhor. Os discípulos, eles esperam a vinda do seu Senhor, eles esperam apenas o Senhor Jesus Cristo, eles esperam apenas o Senhor dos exércitos. E Ele disse aqui: olha, porque me viste também, creste? Foi só porque você me viu? Foi só porque você tocou em mim? Foi só porque você esteve perto de mim? Irmãos, é uma característica do nosso corpo, é uma característica da nossa humanidade. Nós queremos ver, nós queremos tocar, nós queremos estar perto. É por isso que a televisão faz muito sucesso, porque nós gostamos de assistir, nós gostamos de ver. É por isso que essas coisas, quando eles fazem esses brinquedos para criança, eles fazem bem coloridos, porque chama a atenção dos olhos. Nós somos humanos, sim, mas nós precisamos entender que nós também somos espirituais. Nós também somos espírito. Nós também podemos crer nas coisas de Deus. Nós também podemos acreditar nas coisas espirituais. Para as coisas de Deus, irmãos, nós não precisamos ver. Para as coisas de Deus, nós não precisamos tocar. Basta que nós venhamos a acreditar. E o Senhor opera naquele que crê, naquele que acredita. Eu falei para vocês já. Se vocês falarem assim comigo: pastor, eu não aprendi nada com você. Nada. Tudo que você pregou até hoje, eu não aprendi nada. Eu sei nada, eu não entendo nada do que você fala. Se você entender só uma coisa que eu venho falando, eu já vou ficar satisfeito. Que é essa que eu vou dizer agora: Deus só é com quem crê. Aleluia! Porque a Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Recebe as coisas que vêm de Deus, porque ele crê em Deus, ele crê no invisível, ele crê naquilo que ele não pode tocar, mas ele confia no Senhor. Jesus disse: porque me vistes também creste? Aí ele diz assim: ó, bem-aventurado, mais do que feliz, os que não viram e creram. A tua felicidade, porque bem-aventurado significa mais do que feliz, a tua super felicidade, a tua grande felicidade está em você crer na ressurreição de Jesus Cristo e na presença de Jesus Cristo aqui nessa noite. Sem você ter visto e sem você ter tocado nele, você é mais do que feliz por causa disso. Porque você não precisa ir atrás de ninguém, você não precisa ver ninguém, porque você já tem tudo, porque ele é tudo em você, ele é tudo para você. Quando você recebe a palavra de Deus essa noite, se coloque em pé no seu lugar, se você puder. Coloque assim as duas mãos na altura do teu coração neste momento e feche os teus olhos. Pai Todo-Poderoso, a tua santa palavra, Senhor, ela vem nos revelar agora o quanto o Senhor é grande para conosco, o quanto o Senhor é maravilhoso para conosco. Nesta palavra que o Senhor nos diz: não sejas incrédulo, mas crente. Em nome do Senhor Jesus eu te peço, Pai, que estas pessoas possam crer, que estas pessoas possam confiar. Certa vez os discípulos do Senhor, Pai, pediram para o Senhor Jesus: aumenta a nossa fé, acrescenta-nos a fé. E eu te peço neste momento, Senhor, aumenta a fé deste homem, aumenta a fé desta mulher, ó Pai, aumenta a fé desta vida, Senhor, aumenta a fé desta pessoa, Pai querido, que está junto conosco, Senhor, que está, Senhor, participando desta campanha, que está participando, Senhor, deste projeto, que está participando, Senhor, conosco, ó Pai querido, aqui nas quartas-feiras. Aumenta
a nossa fé, Senhor, aumenta a nossa crença, que nós possamos ser crentes, que nós possamos ser o que o Senhor Jesus pediu para nós, que nós possamos crer no Senhor, que nós possamos confiar no Senhor, que nós possamos buscar a presença do Senhor, que nós possamos estar cheios do Senhor, que nós possamos estar cheios da Tua presença, que o Senhor possa fazer uma obra maravilhosa, em nome de Jesus, amém. Se você puder, bate palmas